Você vive tranquilamente em sua casa de campo com seu tio, porém certo dia algo diferente acontece que muda completamente sua vida. Acidentalmente, uma antiga forma que liga seu mundo ao mundo dos gigantes foi exposta e com isso a Terra foi condenada, tendo que enfrentar criaturas terríveis com uma fome e sede incomum por carne e sangue humano. Em uma situação como essa, será que você conseguiria sobreviver? Vem comigo que em mais esse vídeo de como derrotar, veremos o que os personagens poderiam fazer para escapar da morte certa no filme Jack, o Caçador de Gigantes. A história começa com um menino chamado Jack, que morava com seu pai. O menino gostava de ler o conto dos gigantes, que sua mãe costumava lhe contar antes de morrer. A história da lenda é a seguinte: há muito tempo, monges encontraram sementes místicas que esperavam através delas criar um caminho para chegar até Deus. Porém, quando conseguiram chegar ao topo daquela gigantesca árvore, encontraram outra coisa entre o céu e a terra. Um lugar chamado Gantua, lar de terríveis e perigosas criaturas. Homens gigantes que, através daquela árvore colossal, desceram à terra, começaram a roubar, destruir e matar tudo que viam pela frente e, o pior, começaram também a pegar gosto em querer também comer a carne humana. Nisso, a humanidade estava condenada. Então, como uma última alternativa, os monges tiveram de usar artes antigas para encontrar uma maneira de derrotar aqueles gigantes. Eles criaram uma coroa forjada no coração de gigante derretido pelo fogo, onde o rei daquela época, através disso, conseguiu escravizar os gigantes com aquela coroa. E assim os enviou de volta a Gantua, tornando aquele lugar a sua prisão, livrando assim a humanidade daquele tão grande mal. Então ele cortou a árvore e a paz voltou para a terra. Restam apenas relíquias dessa época, que foram enterradas junto com o corpo do rei Eric, e a história se tornou somente uma lenda com o passar dos séculos. Terminado de ler a história para o garoto, o pai de Jack o coloca para dormir. O menino pergunta se os gigantes poderiam voltar. Seu pai responde com um tom de brincadeira que os guardiões do rei, nascidos de sangue nobre, irão derrotá-los caso isso aconteça. Mas logo fala para ele que os gigantes não são reais, que são somente uma lenda. 10 anos depois, Jack, agora já adulto, está levando um cavalo para vender na cidade a pedido do seu tio, que o adverte para não se distrair por lá. Já na cidade, ele tenta vender seu cavalo e carroça. Porém, rapidamente se distrai com uma peça teatral, onde recontavam a história do rei Eric e os gigantes. Jack vê uma linda jovem na plateia e ela percebe que ele está olhando. Antes que a peça terminasse, 3 homens começam a incomodar a garota. Jack então decide intervir, mas acaba levando um soco na cara. Ele fala para os malfazejos deixarem a garota em paz e de repente um guardião real da guarda do rei aparece atrás dele. Os homens pedem desculpas ao guardião porque não queriam problemas e quando eles veem a garota subir em um dos cavalos, percebem que na verdade era a princesa Isabelle daquele reino. Então logo todos caem de joelhos, que para a surpresa de Jack, ao se virar percebe isso também. O guardião pergunta seu nome e diz a ele para se ajoelhar também. Em seguida vão embora levando a princesa. Fora do teatro, Jack percebe que alguém roubou sua carroça. Enquanto isso, no palácio, um homem chamado Roderick e seu assistente chamado Wick falam sobre seu futuro casamento arranjado com a princesa. Quando dão de cara com um monge e o deixam passar. Uma vez que eles entram na sala onde relíquias antigas são mantidas, percebem que tudo estava revirado e Roderick vai rapidamente verificar se elas estão em seus lugares. Os feijões mágicos foram roubados, mas a coroa do rei Eric permanece lá. Ele ordena a Wick que feche os portões da cidade e encontre aquele monge. Já lá fora, o monge percebe que estão procurando por ele, quando Jack aparece ali vendendo seu cavalo. Ele oferece 10 moedas pelo cavalo e Jack concordaria de bom grado se o monge tivesse o dinheiro com ele. Por isso, o monge oferece-lhe o feijão como garantia. Jack não fica nem um pouco interessado, então ele diz a ele que são relíquias sagradas, que ele poderia devolver à abadia e trocá-las pelo dinheiro prometido a ele. O monge lhe diz para não perder aqueles feijões e nem molhar. Enquanto Jack ainda estava considerando a oferta, o monge já tinha pego o cavalo e estava deixando a cidade. Porém, antes que ele conseguisse escapar, Wick envia seus homens para pegá-lo. Eles o perseguem e o agarram. Mais tarde, Isabelle, voltando para o castelo, se desculpa com Elmont, seu tutor, por tornar seu trabalho de protegê-la tão difícil. Ao mesmo tempo disso, na casa de Jack, seu tio o repreende por ter trocado o cavalo por aqueles feijões. Fala que ele tinha que crescer porque já estava com 18 anos. Ao mesmo tempo disso, o rei repreende a princesa sobre sair do palácio sem os guardiões, porque ela é a futura rainha. Ela pergunta a ele o porquê a iria forçar a se casar com alguém com o dobro de sua idade e que ela não amava, como Roderick. Voltando à casa de Jack, furioso, seu tio joga os feijões da mesa ao chão, dizendo ele que terá agora de vender os pertences restantes dos pais de Jack para cobrir o prejuízo do cavalo perdido. Nisso, ele não vê que um dos feijões cai para debaixo do piso da casa.
Isabelle, aquela noite, desapontada com seu pai, foge mais uma vez do palácio, fica perdida no campo e no meio da chuva à noite, vê ao longe uma luz de uma casa, então segue para lá. Jack estava preocupado com seu tio que tinha saído naquela chuva, então se prepara para sair e procurá-lo. Porém, antes que saia, a princesa bate em sua porta. Ele a convida para entrar e sair da chuva. Eles conversam, enquanto isso, debaixo do solo da casa, a água se aproximava do feijão mágico que tinha caído lá. Jack e Isabella falavam sobre livros e aventuras. Ele diz a ela que tinha entrado em uma briga para defender a honra da princesa no mercado, isso ambos fingindo que não se reconhecem. Jack pergunta a ela do que ela estava fugindo. Ela diz que estava apenas procurando uma aventura e Jack se ajoelha, deixando claro que ele está ciente de quem ela é. Isabella diz a ele para se levantar e o agradece por defender a sua honra antes mais cedo lá na peça do teatro. O feijão começa a brotar debaixo da casa e eles ainda não perceberam. Ele dá a ela o seu livro favorito sobre os gigantes e diz que espera que ela encontre o que procura. Quando de repente a casa começa a tremer e uma raiz gigante abre no chão na frente deles. À medida que a raiz cresce, Jack é jogado para fora e Isabelle fica presa na casa. Quando Jack finalmente consegue liberar a porta de uma raiz que a bloqueava, Isabelle a abre e ele quase cai. Ela o segura, mas não consegue puxá-lo, então ele cai levando consigo a pulseira dela. Jack cai de uma maneira suave no chão e somente desmaia. Na manhã seguinte, ele é acordado pelo rei, que o pergunta o porquê ele estava com a pulseira de sua filha. Jack é reconhecido por Elmont, que viu antes no mercado, e explica para ele tudo o que aconteceu. Então ele e Roderick ajudarão os guardiões a encontrar e resgatar a Isabelle. Então mais tarde eles começam a escalar aquela gigantesca árvore. Certo momento, Jack pergunta a Elmont o que ele achava que iriam encontrar lá em cima, insinuando que talvez gigantes. Porém o guardião responde dizendo não acreditar na existência deles. Tá certo, uma árvore gigante como aquela que cresceu de forma instantânea existe, mas gigantes não, né? Belo raciocínio esse, hein? Já à noite, uma tempestade acontece e um raio atinge um dos guardas que em seguida cai, ficando assim pendurado com os outros. Roderick, sem o conhecimento de Elmont, manda Wick cortar a corda que os prendia a eles, e nisso somente 6 permaneceram. O dia amanhece, eles acordam e percebem que alcançaram o topo do pé de feijão. Verificam a casa e como a princesa não estava lá, eles entram naquele lugar desconhecido em busca dela. Mas aqui, galera, veja uma maneira que poderia evitar isso e ainda o que poderia acontecer a eles nesse lugar desconhecido. Permaneça na casa e espere o socorro chegar. Pois é, pessoal, isso parece bem lógico, não é? Isabelle não tinha nada que se embrenhar daquele jeito naquele lugar desconhecido. O que ela deveria fazer aqui era permanecer na casa e esperar a ajuda chegar. Pois como ela era a princesa, com certeza o rei moveria céus e terra para chegar até ela. Então sair assim e se arriscar por terras estranhas e ainda mais conhecendo bem a lenda sobre os gigantes estarem presos num lugar exatamente como aquele, era óbvio, como já disse, esperar por socorro na casa. Assim evitaria tranquilamente tudo de ruim que ainda vai acontecer com eles. Enfim, quando os guardiões iniciam a busca, Roderick para Jack e o ameaça pelo restante dos feijões. Ele lhes dá a bolsa e é ameaçado também a não dizer nenhuma palavra sobre aquilo. Porém Jack fica com um dos feijões e o coloca em seu medalhão. Lembrem-se desse feijão que ele guarda aqui, galera, pois lá na frente será vital para a sua sobrevivência. Elmont e seu companheiro chamado Crow encontram uma pista que Isabelle deixou para encontrar o caminho de volta. Então seguem essas marcas de Isabelle, quando de repente Jack encontra o livro que ele deu para ela, dizendo aos outros que ela deve ter se escondido ali. Eles veem alguns galhos quebrados e Jack supõe que algo grande a atirou de seu esconderijo e que ela deve estar em apuros. Elmont ordena que eles se dividam em 2 grupos. Então mais à frente, ele, Crow e Jack encontram algumas ovelhas e tentam pegar uma. Porém Jack e Crow são pegos numa armadilha. Elmont começa a cortar a rede quando percebe algo se aproximando. Uma vez fora, eles se escondem do que se aproximava e veem que se tratava de um gigante. Ele pega uma ovelha e a devora, então ele começa a farejar algo e logo depois encontra Crow que estava escondido atrás de uma árvore. Ele corre bastante, mas o gigante o alcança em apenas 3 passos. Enquanto segurava Crow, Elmont corre até ele e fura seu calcanhar, mas apenas é nocauteado e também capturado. Como evitar isso? Teria uma maneira simples, porém que seria bem mais eficaz de como Crow faz aqui. Tente se esconder de verdade. Pois é, galera, o que poderia dar certo e evitar de ele ser pego assim por esse monstro seria isso mesmo. Tentar se esconder em um lugar que de fato dê para se esconder. Sei que existe o fator desespero que impede muito de a pessoa raciocinar bem em situações de grande perigo. Porém, no caso aqui deles, tiveram a sorte de ouvir com bem antecedência o som dos passos dos gigantes se aproximando. Então se esconder de uma forma efetiva seria essencial aqui para eles. Era só correr para o lado e se esconder atrás de alguma pedra como Elmont fez. Poderia não dar certo? Sim, poderia.
porém as chances de não ser encontrado seria muito maior do que como essa aí que ele fez, se escondendo atrás daquela árvore. O gigante pega os dois e os leva, então Jack segue ele. Enquanto isso, o outro grupo chega a uma grande queda d'água. O soldado diz a Roderick para se sentar e descansar enquanto ele iria encontrar algum outro caminho ao redor. Ele os engana e o empurra um penhasco abaixo. Então de repente um gigante agarra o Ikki e o devora. Um outro gigante aparece, mas Roderick estava levando consigo a antiga coroa do rei Eric. Então ele tira ela de sua bolsa e tenta se salvar. Cortando para Jack, vemos ele seguindo o gigante até uma de suas cidades. Enquanto isso, Isabela está sendo mantida prisioneira de um dos gigantes, que a questiona sobre como ela chegou ali. Ela responde que nunca dirá como. Pergunta também quem tinha vindo com ela. Ela diz que com ninguém e que estava sozinha. Mas o gigante de duas cabeças, General Fallon, diz saber que Isabelle é descendente do rei Eric devido ao cheiro de seu sangue ser o mesmo, dizendo que aquele cheiro ele nunca esqueceria, mesmo depois de tanto tempo. Então ele mostra ela para os seus homens, dizendo que os humanos tinham voltado. E de repente, o outro gigante aparece trazendo Elmond e Crow e os coloca na frente do gigante de duas cabeças, que os questiona também a respeito de como chegaram ali. Crow fala e responde asperamente, então logo é devorado. O general ameaça Elmond que iria matar a princesa se ele não respondesse às suas perguntas, quando de repente Roderick aparece usando a coroa. Então, nisso, todos os gigantes se ajoelham diante dele, até mesmo o general. Elmond fica feliz quando ele aparece, mas Roderick apenas se eleva ao trono, onde, para a surpresa dele e de Isabelle, ordena que os gigantes lutem por ele como seu rei, tomem o reino do pai de Isabelle e assim assumir o controle de toda a terra, com eles sendo seu exército. Ele diz a eles para se prepararem para a batalha ao amanhecer, pois iriam voltar à terra. Fallon, o líder dos gigantes, não gosta da ideia de servir a um humano, porém pelo menos estará fazendo o que ele queria, que era voltar à terra e matar os humanos. Enquanto isso, Jack ouve e vê Isabelle junto com Elmond sendo levados por um gigante. Eles estão sendo preparados para serem devorados mais tarde. Jack chega para salvá-los enquanto o gigante procurava algo. Ele não consegue tirar Isabelle da gaiola, então vai até Elmond e lhe dá uma faca. O gigante volta e quase perfura Elmond com uma estaca. Então o coloca no forno, onde lá ele tenta se soltar. Jack vê e sobe para pegar uma faca, quando de repente o gigante puxa Isabelle para fora da gaiola e se prepara para deixá-la em pedaços. Então Jack consegue soltar uma das facas de cozinha e com ela consegue perfurar a nuca do monstro. Elmond se solta e Isabelle se esconde, enquanto Jack permanece pendurado nas costas do gigante. Ele bate na parede e efetivamente termina o trabalho. Elmond fica impressionado com o fato dele ter conseguido matar aquele gigante, então Jack diz a eles que conhece uma saída. Enquanto isso, ao pé da árvore, o rei pergunta a um de seus generais se ele deveria cortar o pé de feijão. O homem responde dizendo que a árvore é um meio de subir, porém também é um meio de descer. Então eles especulam sobre o que poderia vir de lá. De volta a Gantua, Roderick manda um dos gigantes ficar de guarda na borda para que os outros não fugissem. Jack higieniza a ferida de Elizabeth enquanto Elmond lamenta sobre a morte de seu amigo. Então eles seguem o rio até a margem, onde encontram um gigante dormindo bem na saída para a árvore. Jack acha que eles deveriam acordá-lo com a ajuda de uma colmeia de abelhas. Então eles dois se aproximam do gigante adormecido, abrem sua máscara, colocam a colmeia e correm de volta para se esconder. Eles esperam um momento, então o gigante acorda, tropeça em si mesmo e cai do penhasco. Mas vejam aqui que eles poderiam passar pelo gigante e escapar de uma outra forma menos arriscada e mais simples. Passe pelo espaço abaixo do gigante. Então, essa forma aí como eles fizeram, se não fosse a boa e pura vontade de roteiro, com certeza não daria certo. O mais lógico e sensato a se fazer aqui era isso. Ao invés de acordá-lo, era passar por aquele espaço que havia entre o gigante e a entrada da gruta. Assim, eles se arriscariam menos e poderiam escapar de boa. As chances de acontecer como aconteceu, de o gigante cair assim de graça, seria quase impossível. Esse Jack tem muita sorte mesmo. Poderia até apostar na Mega Sena acumulada, pois com certeza ganharia. Mas, enfim. Enquanto eles caminham em direção à saída, Elmond diz a eles que precisa ficar para trás e derrotar Roderick. Ele diz a Jack para levar a princesa para casa e ser o guardião dela. Então Isabelle se despede dele e os dois vão embora. Ao pé da árvore, lá embaixo, o gigante cai, assustando todo mundo. Então o rei, vendo isso, ordena imediatamente que o seu general corte o pé de feijão para o bem de todo o mundo. O general fica relutante porque a princesa ainda não tinha chegado, então o rei pega a sua espada e vai cortá-la, pedindo perdão à sua filha. Então todos se mobilizam e juntos cortam aquela árvore gigante. Enquanto isso, em Gantua, Elmond espera por Roderick na saída, à beira do precipício. Ele acorda pelo barulho do exército gigante que se aproximava. Roderick chega e vai até a borda, quando de repente Elmond o ataca e ele deixa cair as sementes. Eles dois caem dentro da caverna de entrada e lutam.
Roderick pede ajuda aos gigantes, então o general Fallon diz a seus homens para tirá-lo de lá. Eles dois lutam e Roderick tem a vantagem, quando Elmont consegue agarrar sua espada e feri-lo. Mas Roderick o empurra, quase o derrubando para fora da borda, que então consegue pegar a sua faca e o golpear com ela. Os gigantes cavam um buraco na pedra, mas não conseguem chegar a Roderick a tempo antes que ele morra. O que eles conseguem fazer é somente pegar a coroa, então o general Fallon a coloca como um anel, se tornando assim o rei dos gigantes. De volta ao pé da árvore, os homens conseguiram cortar uma parte dela, quando de repente começa a tremer e se despedaçar. A árvore começa a cair, soltando suas raízes em cima dos homens. Elmont, vendo que ela estava caindo, pula em seu topo antes que ela caísse por completo e o general Fallon somente observa sem poder fazer nada. Jack e Isabelle, enquanto a árvore caía, se balançam em um de seus cipós para tentar cair longe e em segurança. No topo da árvore, Elmont espera a hora certa para pular e quando já chegando perto do castelo, ele pula no lago ao seu redor. O rei se sente horrível porque pensa que perdeu sua filha, mas de repente seu general se aproxima e traz ela com ele. Isabelle conta a ele sobre Roderick e ele pede desculpas. Jack, nesse momento, sai e quando Isabelle pergunta sobre ele, o rei vai atrás dele. Ele recompensa Jack, dizendo que como pai ele não poderia recompensá-lo o suficiente. Isabelle sai vestindo uma armadura e se despedem, então ela vai embora com seu pai para o palácio. Enquanto isso, o general Fallon encontra o restante dos feijões mágicos que Roderick tinha deixado cair. Ele os joga na água e eles brotam instantaneamente. O general Fallon prepara seus homens enquanto os feijões começam a crescer nos limites de suas terras, e então os gigantes começam a escalá-los, empurrando-os para baixo antes mesmo de estarem totalmente formados. Em seguida, Fallon também salta. Lá embaixo, Jack encontra seu cavalo e vê os gigantes vindo. Então cavalga desesperado para informar o rei. E nisso, logo os gigantes chegam. Conforme Jack se aproximava do rei e Isabelle, gritava bem alto para eles sobre os gigantes estarem vindo, porém não conseguem ouvir. Quando de repente aparecem feito uma grande manada, surgindo entre as árvores, correndo para pegá-los. Então todos aceleram para chegar logo ao castelo. Porém sua velocidade não era suficiente, então alguns são alcançados pelos gigantes e mortos. O general Fallon vai atrás do rei, mas eles são atrasados pelo pé de feijão caído no meio do caminho. Enquanto isso, Elmont prepara o exército na cidade, dos arqueiros ao óleo quente. Os gigantes estão perto de alcançar Jack, enquanto Elmont espera que eles se aproximem mais para poder acender o óleo. O rei entra e ele sobe a ponte levadiça antes que Jack pudesse chegar nela também. Porém, no último instante ele pula e consegue entrar, mas o general Fallon, que estava logo atrás, se agarra na ponte. Elmont com seus arqueiros atiram flechas nele e o derrubam, fazendo com que ele queime no óleo. Os outros gigantes se preparam para entrar na cidade, mas Fallon sobrevive debaixo d'água e aparenta ter encontrado uma forma de entrar. Elmont se reúne com Jack e Isabelle, então diz ao rei que os gigantes têm a coroa e de repente um sino é lançado contra eles na cidade. Nisso também, a ponte levadiça é agarrada por ganchos dos gigantes. O rei diz a Isabelle para ir aos seus aposentos e acender o farol para avisar os outros reinos sobre aquilo e pede a Jack para cuidar dela. Eles vão por um atalho através das catacumbas reais e eles passam pelo túmulo do rei Eric. Eles chegam à Câmara Real quando ouvem algo debaixo do chão, que no final se tratava do general Fallon subindo. Então se escondem debaixo das vestes do rei. Mas aqui, galera, eles poderiam ter feito diferente. Ao invés de se esconder, fuja logo pelas escadas. Numa situação dessas, o mais correto a se fazer era isso mesmo. Ao ouvir aquele som estrondoso debaixo do piso, era na hora para sair correndo. O certo era logo correr e fugir pelas escadas, que é o que eles fazem, porém só depois de o gigante os encontrar naquele esconderijo óbvio. Onde só não foram mortos na hora pelo monstro por pura e boa sorte de roteiro, como vocês já estão bem acostumados e até cansados de ouvir isso, né? Enfim, Fallon quebra uma parede para obter acesso a eles e agarra Isabelle. Jack a tenta salvar com um machado, mas é agarrado também. E quando o gigante estava prestes a engolir Jack por inteiro, ele tira o feijão mágico restante que tinha guardado antes e o joga em sua boca. O feijão começa a brotar em seu estômago instantaneamente e sai dele, matando-o e destruindo o palácio. Enquanto os pedaços do gigante caem em torno de Jack e Isabelle, sua mão com a coroa cai ao lado de Jack. Enquanto isso, os gigantes conseguem puxar a ponte levadiça de volta para baixo. Então os homens fecham as grades de ferro como última alternativa de assim impedir que eles entrem na cidade. Então todos se preparam para a chegada dos gigantes e esperam enquanto eles avançam, derrubando o portão de ferro facilmente. De repente eles veem o pé de feijão destruindo o palácio e em seguida largam suas armas, se ajoelhando na frente do exército humano. Era Jack que estava ali e se aproximava com a coroa em suas mãos, pondo em seguida em sua cabeça. Anos depois, vemos Jack lendo o final da história para os seus filhos, onde os gigantes foram obrigados a voltar para suas terras novamente e a princesa se casou com um príncipe fazendeiro.
As crianças perguntam sobre a coroa, preocupadas que os gigantes voltassem. Mas ele diz que ela está em um lugar seguro, e nisso Isabelle chega ali e se junta a eles. Jack conta a eles a história dos gigantes novamente, quando podemos ver a reconstrução da coroa e o que tinha acontecido com ela, tornando-se uma coroa imperial de um reino que existe em nossa era moderna, e como a história dos gigantes foi se modificando ao longo dos séculos até chegar no que conhecemos hoje, que nossos pais e a escola nos contam, que é a história de João e o pé de feijão. A coroa por fim é vista nos dias atuais, e um guia falando a história sobre ela a alguns alunos. O lugar seguro em que ela está é na abadia de Westminster, em Londres. Mas é isso aí, pessoal, moral da história. Se for vender alguma coisa por aí, não caia no conto do vigarista, e se tiver que se esconder de algum gigante, se esconda de verdade. É isso aí, galera, esse foi o Como Derrotar os Gigantes de Gantua no filme Jack, o Caçador de Gigantes. E se gostaram, já sabem, né? Por favor, me façam saber deixando aí o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito e falar aqui nos comentários o que acharam desse vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!